Bem, pessoal, estou aqui com mais um dos autores do livro, o professor Carlos Magno, professor de antropologia da UFMG. O professor é um prazer e ele estuda a questão da utilização do minério de ferro no período colonial, no século XIX e no início do século XX. Então, para começar, professor, a nossa conversa, fala um pouco sobre a importância da metalurgia em si aqui no Brasil, na época do ciclo do ouro, e os possíveis impactos ambientais que foram causados por causa desse acontecimento, né? Muitas pessoas não levam em consideração que para o ciclo do ouro ter acontecido, foi necessário a produção de ferro aqui para fazer ferramentas e tudo. Então, como que, apesar de poucos estudos na área, como que é possível chegar nesse quadro de desmatamento por causa dessa produção desses minerais, desses ferros? Bom, só um pequeno reparo. No caso aí, o período é século XVIII e XIX. Ah, certo. Certo? Mas, veja bem, é evidente que o ciclo do ouro, ele trouxe, ou ele provocou uma série de impactos ambientais, principalmente em função da atividade extrativa do ouro e dos diamantes, né? A questão do ferro se coloca nesse contexto na medida em que, para a atividade de extração do ouro, eram necessárias ferramentas de diferentes tipos. E essas ferramentas havia duas possibilidades com relação ao fornecimento delas. Ou o minério ou as ferramentas eram importadas, o que era extremamente caro, né? Ou então a outra possibilidade era que com o ferro local essas ferramentas pudessem ser produzidas. E ao longo do tempo acabou se desenvolvendo todo um processo produtivo no sentido de produzir não só ferramentas, mas outros tipos de objetos que eram importantes naquela sociedade, como é o caso das fechaduras, das dobradiças, das candeias, né? Objetos e instrumentos de cozinha e assim por diante. Ou seja, o ferro ele era um elemento muito importante na medida em que uma boa parte do instrumental daquela sociedade era feito com ele. Com relação à produção desses objetos, e no que diz respeito ao impacto que essa produção poderia ter provocado, é evidente que havia o impacto do ponto de vista das jazidas, né? Quer dizer, as cavidades que eram feitas para que o minério fosse extraído da natureza, e o impacto provocado pela retirada, da derrubada das matas no sentido de produzir a lenha que seria utilizada nas forjas, né, para processar o ferro. Não há indicadores de que esse tipo de impacto lá naquele momento tenha sido um impacto expressivo, né? A produção ela não era uma produção grande para um mercado muito grande, né? Era uma produção voltada para o mercado interno, né? Para grande parte das fazendas, cada uma delas tinha uma forja que produzia aquilo que era necessário para o próprio consumo, né? Então, naquele contexto do século XVIII, por exemplo, e ainda do século XIX, não há indicadores de que o impacto tenha sido de grandes proporções. É evidente que isso é radicalmente diferente do que ocorre hoje. Quer dizer, o impacto que a mineração, a siderurgia provocam hoje é um impacto muito expressivo, né? E um detalhe que é importante, e no caso aí o artigo ele pretende levantar essa preocupação, no sentido de identificar nessa metalurgia doméstica a participação africana no desenvolvimento das atividades
inclusive pelo fato de que um grande número dos profissionais que estavam ligados a esse processamento do ferro eram escravos de origem africana que detinham um conhecimento de metalurgia, um conhecimento que na África era milenar, né? E esse conhecimento ele foi trazido para o Brasil e aqui foi adaptado às condições locais para o desenvolvimento. Certo, o seu capítulo tem o nome Escravidão e o Ferro, né? Metalurgia, Arqueologia e Patrimônio do século XVIII e XIX. Então, nesse contexto, a introdução dessas técnicas pelos escravos africanos foi muito importante para a produção desse, vamos dizer assim, ferro caseiro aqui, né? Para suprir a demanda local mesmo de todas essas questões. Não significa que os africanos eram os únicos detentores de conhecimento do processamento do ferro. Claro. Mas certamente há uma série de evidências documentais, né, que mostram que eles, um certo número deles era detentor desse tipo de conhecimento e sabia como processar, né, a transformação do ferro. Certo, e para elucidar ainda mais essa questão de como que o ferro foi tratado na sociedade durante essa época, você até sugere no seu capítulo que existem sítios remanescentes que podem ser estudados, né, através da arqueologia. Então, qual que é o caminho? Assim, existem pesquisas, simpósios como esse são interessantes para elucidar essas questões. Qual é o caminho para realmente entender o que aconteceu nesse período? Sem dúvida, os simpósios geralmente são importantes porque permitem a troca de informações, a divulgação do seu trabalho de pesquisa e, nessa medida, o intercâmbio, né, com outros pesquisadores que podem contribuir para o seu trabalho e você, eventualmente, pode dar alguma contribuição para o trabalho de outros pesquisadores. Né? Com relação ao desenvolvimento de atividades de pesquisa, uma estratégia que normalmente nós utilizamos é uma pesquisa documental através de documentação antiga. Essa pesquisa ela aponta possibilidades e a partir daí nós podemos identificar sítios arqueológicos onde essas informações podem estar depositadas. Eu gostaria só de lembrar uma questão que nós levantamos no artigo, e aí eu queria fazer uma observação que é importante. O artigo ele não é de autoria só minha. Dois outros colegas da UFMG participaram, o professor Marcos André Torres de Souza e o professor Luiz Simansky. Então é um artigo produzido a 6 mãos. Certo. Mas voltando à questão que você colocou, ocorre o seguinte: há uma documentação grande sobre a Inconfidência Mineira, né? E nessa documentação há uma série de informações a respeito de fazendas dos Inconfidentes. E em várias dessas fazendas havia o que era chamado de tenda de ferreiro. O que era a tenda de ferreiro? Geralmente uma pequena oficina que processava o ferro, produzia os objetos necessários, né? E essa documentação, em vários momentos, você encontra referência a escravos africanos que eram ferreiros, né? Ou seja, essa documentação ela é importante porque, através dela, nós podemos identificar, né, elementos que permitem traçar estratégias, e essas estratégias permitem identificar os sítios arqueológicos onde essas fazendas existiram e onde provavelmente nós vamos encontrar vestígios dessa atividade de fabricação do ferro. Certo. Professor, então, muito obrigado aí pelo tempo. O capítulo ficou muito interessante mesmo, com a maneira de instigar as pessoas, né,
começar essas pesquisas relacionadas com esse período histórico. Então, boa sorte aí no processo das pesquisas. Valeu. Ok?